O cliente fez uma operação, só que não tem nota. E aí, contabiliza ou não essa parada? Eu sei que você não tem esse tipo de problema, mas fica comigo aqui nesse episódio para entender tudo sobre isso e ajudar aquele teu amigo que tem um cliente que faz isso de vez em quando. Opa, tudo bom? Aqui é o Caio Melo e eu tô aqui para a gente bater um papo hoje sobre principalmente contabilidade, mas sem deixar de pensar nos reflexos tributários, que aqui é assim, você já sabe, a gente vai falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. Mas antes de começar o conteúdo propriamente dito, já sabe, né? Clica aqui embaixo para se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar por dentro de tudo. Mas agora, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Eu sei que é muito comum a gente ter o cacuete na contabilidade de dizer que não se pode contabilizar algo porque não tem a nota fiscal. E por que eu digo que isso é um cacuete? Porque, na verdade, não existe nenhuma norma contábil que diga isso. Olha só que interessante. A contabilidade ela tem que representar o mais próximo possível à realidade. Esse é o papel da contabilidade, ser uma representação mais fidedigna possível da realidade. E a gente tem aquela famosa frase, né, antigamente chamada de axioma, enfim, essência sobre a forma, ou seja, não importa a formalidade jurídica, a formalidade jurídica não pode distorcer a essência econômica da parada que aconteceu. Esse é o grande lance da contabilidade. Então, vamos imaginar que o teu cliente, quer dizer, o teu cliente não, né? O cliente do teu amigo. O cliente do teu amigo fez uma compra, ele comprou lá material de expediente, ele foi na papelaria, comprou material de expediente. Só que, por algum motivo, ele não pediu o documento fiscal, que sei lá qual é, se é cupom fiscal, nota fiscal, não me importa nesse momento, tá? Então, muito bem, ele comprou o material. Você indo ao escritório, você vê o material. Você tem o material ali existente. Você tem a operação de compra que ele ainda foi lá e passou no cartão do banco, né? Passou no cartão de débito da empresa. Então você tem todas as evidências necessárias para saber que a operação aconteceu. Só que não tem o documento fiscal. A essência é justamente isso. A coisa aconteceu, foi de verdade, você tem elementos, coisas que te apontam nessa direção. A formalidade jurídica é o documento fiscal específico que a legislação fiscal, a legislação tributária assim exige. Tá? Então, esse é o contraponto. Olha só que interessante. Todo mundo fala, todo mundo não, né? Todo mundo não, mas a maioria das pessoas fala, eu não posso contabilizar porque não tem a nota. Isso não é verdade. Eu vou te provar. Você não precisa acreditar em mim. Vai lá na ITG 2000, que é uma interpretação técnica, uma norma do Conselho Federal de Contabilidade, que todas as entidades têm que seguir, independente de porte, independente de regime tributário. E lá você tem o item 5, a linha E. Então, EG 2000, item 5, a linha E. Lá, se você parar para ler, vai te dizer o seguinte, que a escrituração contábil ela deve ser amparada em documentos externos ou documentos internos, ou ainda, na falta disso, no que evidencia, no que dá elementos de que a parada aconteceu. Claro, não está escrito desse jeito exatamente, mas essa é a essência do negócio. Então olha só que interessante, a operação aconteceu, de fato aconteceu. Você tem algum documento externo? Um recibo, uma nota fiscal, um cupom fiscal? Beleza, isso ampara a tua operação. Não tem isso? Mas você tem algum documento interno? Você tem um relatório interno, você tem alguma prestação de contas dentro da empresa, uma planilha de controle? Isso também serviria. E mesmo que você não tenha nada disso, com os elementos, com as evidências de que o fato aconteceu, sim, você pode contabilizar. Eu diria nem que pode, que deve. Porque pensa comigo, se você não contabilizar isso, concorda comigo que distorceu o resultado? Porque você deixou de lançar uma despesa. Se você deixou de lançar uma despesa, concorda que você, de uma forma fictícia, aumentou o lucro da empresa? Além disso, poxa, saiu do banco.
Se saiu do banco e o banco vai ter que fechar, você creditou o banco para baixar esse valor. Debitou onde? Vai debitar o quê? Vai debitar um adiantamento de qualquer coisa? Vai inventar um lançamento? Vai dar problema. Inclusive, em muitos casos, o pessoal faz o quê? Joga para o caixa, que é uma desgraça. Saiba disso. Lançar no caixa coisa que realmente não foi dinheiro efetivamente no caixa é um dos principais motivos para duas coisas acontecerem. Primeira, imperícia contábil desclassificar essa contabilidade. Segundo, em processo administrativo fiscal desclassificar essa contabilidade. Ou seja, tudo de pior. Tudo de pior pode acontecer com essa empresa ao fazer um lançamento falso passando pelo caixa. Além disso, você cria mais problemas, né? Se você não contabilizou a operação porque não tinha nota, né, e você acreditou nisso, né, o seu amigo acreditou nessa história de que não podia contabilizar sem nota, olha só que interessante, ele tem um lucro fictício a maior. E ele tem uma conta lá com um saldo devedor também fictício, digamos que seja o caixa. Não importa se é fictício ou não, esse lucro apontado na, entre aspas, contabilidade, e eu coloco entre aspas porque se não mostra a realidade da empresa, a gente talvez não pudesse chamar de contabilidade de fato, mas esse lucro fictício é maior, uma hora vai aparecer no colo do sócio, no colo do empresário, ele vai falar, poxa, se tem lucro, distribui para mim. E aí surgem as famosas distribuições de lucro de mentirinha, em que você distribui um lucro fictício, que estava lá no teu resultado, com um dinheiro fictício, que estava um saldo inexistente no caixa. E aí, quando uma empresa paga a terceiros mais de 50 mil, tem que entregar COAF, e aí o contador não quer fazer. Quem recebe 30 mil ou mais em dinheiro vivo, tanto COAF quanto essa outra operação, né, tanto o COAF dos 50 mil, quanto a DME, que quem recebe 30 mil ou mais sempre em dinheiro vivo, essas operações, e aí o sócio não vai querer fazer DME. Aí surgem aquelas expressões toscas, me desculpa, toscas, de não, mas essa distribuição é só contábil. Como assim só contábil? Como assim é só contábil? Contabilidade tinha que mostrar a realidade. Não existe o contábil de verdade e um contábil só contábil. Que diabo de expressão é essa? Não faz sentido. Caio, mas no meu caso, na verdade, quer dizer, no meu não, né? No do meu amigo, aconteceu diferente. Foi uma receita. Ele teve receita e não emitiu nota. Poxa, talvez não seja um problema de má fé, de má índole. Às vezes a pessoa não sabia que tinha que emitir nota, ou ela estava confusa, ou ela não tinha uma boa orientação. Você vai orientar. Olha, se você teve receita, você tem que pagar os impostos disso, você tem que tributar essa receita. E mesmo que não haja emissão da nota fiscal, que afinal de contas é uma obrigação acessória, isso não te exime da obrigação principal. Você tem que ir lá e pagar os tributos. Caio, mas não tem como pagar imposto sem nota fiscal? Tem sim. Vou pegar o exemplo do Simples Nacional, abre o PG das D e você preenche ele inteiro sem ter uma nota fiscal na mão. Você consegue sim cumprir a obrigação principal, que é o recolhimento dos tributos, e não incorrer em mais esse problema. Porque a verdade é essa, uma operação sem nota, ela em si já é um problema. Você já tem ali, né, o descumprimento de uma obrigação acessória. Se você compra sem nota, você está sendo conivente com isso. A gente poderia até descambar aqui uma conversa sobre crime contra a ordem tributária. Mas não vou entrar nesse mérito, nem sou advogado, também não vou me aprofundar nisso, e não é o objetivo aqui desse nosso episódio, tá bom? Mas o fato é, esse problema já existe. Você quer ter também o problema de um lucro fictício? De um balanço e uma DR que você, contador, assinou sabendo ser falsa e está alegando que é verdade, a realidade patrimonial? Você quer ter um problema de distribuição de lucro fictício que geraria COAF, geraria DME? Que está gerando um saldo financeiro fictício na declaração da pessoa física? Você quer colecionar todos esses problemas? Se é uma receita sem nota,
entra junto o problema agora da sonegação também? Você quer entrar junto nesse problema? Porque, claro, a gente vai ter que falar num próximo episódio sobre isso, sobre a responsabilidade do contador, de acordo com o Código Civil, daquilo que ele tem culpa e daquilo que ele tem dolo. Fica aí como sugestão. Inclusive, se você está afim de que eu fale um pouco sobre isso, deixa o teu feedback aí para a gente saber, para eu saber que esse assunto interessa para você, beleza? Mas o fato é esse, a contabilização pode e mais, deve acontecer independente de emitir nota fiscal. Isso é contabilidade. E de repente você está se perguntando, Caio, mas o meu cliente ele é do lucro real, eu posso lançar despesa no lucro real mesmo não tendo nota? E aí a gente separa, mais uma vez eu vou te falar isso, separa o teu cérebro contábil do teu cérebro fiscal. Contabilmente a despesa incorreu, ponto, contabiliza, deve contabilizar. Agora, se por não ter o documento hábil para comprová-la para fins fiscais, não é que você vai deixar de contabilizar. Você vai contabilizar a despesa, mas vai adicionar no LALUR e no LACS essa despesa, tornando essa despesa indedutível para fins de lucro real, porque você não cumpre uma formalidade jurídica. Para fins fiscais, a formalidade jurídica é muito importante. Para fins contábeis, não é tanto assim. E aí, fez sentido para você? Te ajudou de alguma forma? Então, deixa eu te falar um negócio. Lá no CSM, o Contabilidade Sem Mimimi, que é a nossa escola de contabilidade, a gente destrinchou a ITG 2000 item a item em várias aulas, porque essa é talvez a norma mais importante que todo contador precisa saber e, curiosamente, praticamente ninguém estuda isso na faculdade. Então, se você gosta dessa ideia, dessa pegada, dessa forma de estudar a contabilidade, vou te fazer um convite. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para você conhecer a nossa escola. Lá você vai poder entender como é que funciona a metodologia, quais as aulas que já aconteceram, e se você tiver afim, faz um teste de 7 dias totalmente de graça. Se você não gostar, não gastou absolutamente nada, mas se você gostar, de repente isso vai ser o ponto de virada para dar uma guinada na tua carreira. No mais, fica com Deus, um forte abraço, uma ótima semana para você e bora crescer junto!